Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Bom dia! Sempre desejando um bom dia, pois, como disse Jesus, tudo quanto você desejar para você, faça ao próximo. E o que nós queremos é que sua vida seja muito boa, que o seu domingo seja muito bom. Então desejamos, oramos e vibramos para que esse domingo seja repleto de muita felicidade. E para nós, domingo é um dia voltado à família. E eu quero começar o programa Madrugada com Deus, primeiro me apresentando. Pois bem, para vocês que nos ouvem pela rádio em Membuí, meu nome é Júlio Jesus, um trabalhador desta casa. E para vocês que nos acompanham pelo YouTube, fica mais fácil, pois ali na descrição já tem o nome, não é mesmo? Mas não há nada demais de repetir. Meu nome é Júlio Jesus, um trabalhador desta casa, tá certo? Eu quero começar o programa com essa frase: Deus tem muito mais a dar do que o mal a tirar. Então, gente, Deus nos dá tudo quanto precisamos. Mesmo que o mal venha a querer sugar de nós, Deus sempre tem muito mais. Olha o exemplo. Começa um novo dia. É uma concessão de Deus para que nesse dia possamos alcançar os nossos propósitos, os nossos objetivos. Sim, mas se até hoje eu não alcancei, pronto, Deus já me dá mais hoje. E hoje temos muito, mas muito a aprender, temos muito a viver. Ainda tem muita coisa para ser vivida no dia de hoje. Entre estas coisas, a diversão com os nossos familiares. Nós, nesse programa, especificamente de domingo, falamos muito da família porque aprendemos que a família é a base. Sabe a base? Qualquer que seja o edifício, o prédio, a casa que você quer levantar, você primeiro precisa do alicerce, não é mesmo? O alicerce é a base para levantar as paredes e sustentar a casa. Então, a nossa base para nos sustentarmos em nossa vida, nas nossas conquistas, é a família. Aí você pode dizer, mas Júlio, eu estou ouvindo, acompanhando, mas eu ainda não sou casado, então não tenho uma família, não tenho uma mulher, não tenho filho. Você tem a sua mãe, você tem seu pai, mas eu moro longe deles. Não importa, não estou falando de base física, não. Estou falando de base emocional, a base espiritual, a base do sentimento. É verdade, você tem que ter essa base para você poder erguer qualquer que seja o objetivo na sua vida. E essa base é a família. Olha só, quando encarnamos, a primeira sociedade que nos é apresentada é a nossa família. Porque é uma sociedade. Literalmente, você se associa a um grupo, certo? Que seja esse grupo uma mãe e um pai. Mas você entrou nessa sociedade. A partir do momento em que você tem uma condição de se sustentar, você começa a trabalhar para sustentar essa sociedade. Olha, enquanto criança, enquanto adolescente, até mesmo jovem, nós somos sustentados. Não estou falando só da finança não, tá? Não estou falando de dinheiro só não. Mas nós somos sustentados por aqueles que nos deu a vida, né? Que nos permitiu encarnar. São os nossos pais. Mas passando essa fase, os nossos pais, eles começam a ficar mais idosos e começa a depender daqueles com o qual era dependente, que éramos daqueles que dependiam deles, que somos nós os filhos. Então essa sociedade requer o quê? O investimento e o retorno. É o caso da família. Os pais investem nos filhos e os filhos têm que retribuir, não é? É o mínimo, retribuir toda a dedicação, o amor.
Olha, eu lembro do Velho Testamento, lá dos 10 mandamentos, né? Amar sempre, respeitar pai e mãe, não é? É um dos mandamentos, os 10 mandamentos trazidos por Moisés. Respeitar pai e mãe. Por quê? Porque uma família é uma sociedade. A família é uma sociedade. Por isso falamos muito em família no programa Madrugada com Deus deste domingo e de todos os domingos. Nós vamos falar muito sobre família, mas eu quero te convidar a elevar o pensamento a Deus. Vamos orar? Vamos elevar o pensamento ao Pai Celestial? Elevar o pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, com o propósito de nos fortalecer para que esse domingo tenhamos mais condições de aproveitar os momentos, sabe, esses momentos que passam despercebidos, o momento de você estar tomando café com sua mãe, com seu pai. Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e por toda a eternidade. Amém. Olá, estamos de volta no programa Madrugada com Deus, depois desta bela canção. E essa canção, gente, que é da casa, certo? Ela é da casa. E se você quiser, você pode entrar no nosso play.tens e ouvir quantas vezes desejar. É uma canção feita por um dos membros aqui da casa, enfim. Nós disponibilizamos gratuitamente, tá certo? Não só essa, como todas as outras canções da casa. Tá bom, gente? O propósito é esse:
levar até você toda a espiritualidade, quer dizer, todas as mensagens que recebemos aqui nesta casa do mundo espiritual. Bom, como eu disse no começo do programa, o programa de domingo é totalmente dedicado à família, a base, o alicerce, como é importante, não é? E olha, gente, não é por um acaso que nós nascemos nesse grupo familiar. Não. A evolução do espírito, a nossa evolução, está vinculado ao pagamento dos nossos débitos, das nossas dívidas, a recuperação dos nossos erros. E sempre que encarnamos, a encarnação nos possibilita esse pagamento. Sabe quando Jesus, no Evangelho, ele disse: reconcilie-se com seus adversários enquanto na jornada com ele? Jesus quer dizer que nós temos sim que nos reconciliar com todos aqueles que foram os nossos adversários em vidas passadas. Quando você tem uma certa antipatia com alguém, não é por acaso. Mesmo que você não tenha amizade com essa pessoa e você não se sente bem perto dela, é porque essa pessoa, numa vida anterior, em uma das vidas anteriores, você teve ali uma desavença. E a reencarnação possibilita que você, na vida atual, reencontre esta pessoa e possa se reconciliar. Quando essa reconciliação acaba sendo difícil, né? Por exemplo, você tem uma pessoa no trabalho que você não gosta. E aí você começa a evitá-la, se afasta ao máximo. Você tem o livre-arbítrio. Acaba se afastando, você sai de perto dela, inclusive sai da empresa, vai para outra, vive a sua vida e cresce. Mas aquela pessoa não é por um acaso que entrou na sua vida. Em vidas futuras, você virá mais próximo. Ela veio dessa vez como uma amiga ou uma colega de trabalho, um colega. Em vidas futuras, ela pode sim, pelo seu desejo, o desejo dela, nascer na mesma família. Lembre, olha o que eu estou falando, desejo, o seu desejo e o desejo dela de progredir, de evoluir, cria essa afinidade e em comum acordo no mundo espiritual vocês dizem: olha, vamos nascer juntas para que possamos nos reconciliar. Já que está difícil, vamos utilizar da reencarnação, desse período onde nós esquecemos as nossas desavenças e vamos nascer como irmãs, ou então como marido e mulher, ou como mãe e filha. A família nos possibilita isso. Por quê? Porque o vínculo familiar nos faz mais próximo, nos faz gostar da pessoa por estarmos convivendo com ela e ali, enfim, ajudando como uma filha, ajudando, né, para que ela cresça, se desenvolva, e você cria essa afeição. E muitas vezes essa afeição acaba num certo período, né, num certo momento, acabando, porque vem as lembranças do espírito. O espírito começa a trazer as suas lembranças. E mesmo que não seja uma lembrança clara, você já começa a criar atrito. Começa a criar um atrito, uma desavença, e aí começa a se afastar. É o que acontece com muitas famílias. Muitos pais com os filhos, muitos irmãos, depois que crescem, né, conviveram ali todos juntos quando criança, mas depois que cresce, não se suportam. Nós precisamos entender que a nossa evolução depende dos nossos reconciliamentos ou das reconciliações. Depende sim, quando nós nos reconciliamos, o que significa o quê? Tiramos da nossa alma aquele espaço escuro, sabe? Aquela mágoa. Por isso é importante o perdão. Por que Jesus falou tanto do perdão? Porque o perdão, ele nos traz essa possibilidade. Qual possibilidade? De nos limpar.
é que há aquela ideia, né? Não, eu perdoo ele, mas que ele fique longe de mim. Tá perdoado, mas não quero nem ver pintado de ouro. Então não perdoou, né? Simplesmente está procurando esquecer aquela situação e não querer nem conviver com a pessoa. Isso não é o perdão, né? O verdadeiro perdão é você perdoar e ali poder ajudar aquela pessoa a melhorar, para que ela nunca mais cometa o mesmo erro de magoar outra pessoa, não só você, mas nenhuma outra pessoa. Isso é o perdão. Por isso que a reencarnação, o convívio familiar nos possibilita isso. Nos possibilita. Então você que está passando com alguma dificuldade de relacionamento dentro da tua família, pensa nisso, tá? Pensa nisso. É uma oportunidade dada pela divindade. É uma oportunidade dada por Deus para que reconciliemos com os nossos adversários, com os nossos desafetos. Tá certo? Tá vendo como é importante a gente conhecer as leis espirituais? É muito importante. Eu falo que mais que importante, é fundamental que conheçamos o porquê que eu tenho tanta antipatia por aquela pessoa e por que eu tenho tanta simpatia por aquela outra. Por quê? Porque nós trazemos as lembranças, mesmo lá escondidinha, nós trazemos as lembranças. Trazemos sim, daquela pessoa com quem eu gosto. Olha, existe muitas pessoas que têm tanto carinho por um amigo, por uma amiga, por uma pessoa que não é de sangue, e até costuma dizer: poxa, eu tenho um amigo, um irmão de sangue, um irmão que não é de sangue, mas é um irmão de coração, não é? Essa expressão é muito usada, né? Por quê? Porque traz essa ligação das vidas anteriores. A reencarnação nos explica muita coisa, muita e muita coisa. Quando você tem essa antipatia por alguém da família, nos pede os irmãos espirituais que fale sobre isso. Quando você tem uma certa antipatia ou uma certa desavença com um dos seus parentes, comece a fazer a oração do perdão. Comece a fazer essa oração mentalizando essa pessoa. Mesmo que ela esteja distante de você, faça isso. Faça isso, mentaliza ela e faz a oração do perdão. Para quê? Para que as almas, olha só, mesmo que você esteja distante, você fazendo a oração, você possibilita estar com ela em espírito. Enquanto o corpo estiver dormindo, você pode sim se transportar ao local em que ela está, ou ela vir até você, e ali relembrar o compromisso de ambas, que é reencarnar para se reconciliar. Aí começa a lembrar, depois da oração, começa a lembrar os momentos de infância que você teve junto àquela pessoa, os momentos de alegria. Comece a buscar na sua memória os primeiros momentos junto àquela pessoa. Esses primeiros momentos que a gente chama voltar à primeira caridade, esses primeiros momentos vai criar em você um sentimento de carinho, de atenção, de compreensão. Faça isso. Olha, seja essa pessoa um filho que mora com você. Seja essa pessoa uma mãe que você tem desafeto. Seja quem for. Não importa a distância, se está junto com você ou se está em outro país, em outra cidade. Implanta isso, tá? Você faz uma oração. Primeiro faz a oração do Pai Nosso, de Nossa Senhora, e a oração do perdão. Depois começa a mentalizar os primeiros momentos de convívio com essa pessoa. Se é um filho, lembra do nascimento. Lembra do nascimento daquele ser tão inocente, tão frágil, que Deus confiou a você, tá bom? E se for uma mãe, procura lembrar dos momentos, os primeiros momentos que você tem na sua lembrança da fisionomia dela. Comece a buscar na sua mente, pois esses momentos estimulam a sua força espiritual para vencer
essas antipatias, né? Essa energia ruim que vocês têm. Põe em prática, eu tenho certeza de que você, olha, fazendo constantemente, tá? Tudo é uma questão de rotina. Você rotineiramente fazer. Os Espíritos nos pedem que repitamos esse ato no mínimo por 21 dias. É o tempo que o teu próprio cérebro precisa para registrar que você não mais tem esse atrito. 21 dias constante, fazendo a oração, lembrando dos melhores momentos, ou dos primeiros momentos com aquela pessoa. Tá bom? Bom, gente, mas o programa Madrugada com Deus nos traz a oportunidade, ou nos dá a oportunidade de aprender com mais clareza o Evangelho de Jesus. O Templo Maria Santíssima, ele fez questão de ler para vocês, de gravar os 4 evangelhos, revelação da revelação, em áudio, para que nós possamos aprender com mais clareza o que quiseram dizer os evangelistas quando relataram a vida de Jesus. Há muitas dúvidas, não há? Muitas dúvidas sobre o que significa aquela passagem relatada pelos evangelistas. Marcos, Lucas, Mateus e João, não é? Há muitas dúvidas. Então, esse ser chamado Jean-Baptiste Rustin, ele foi entrevistar os próprios evangelistas em espírito para saber a visão deles sobre aqueles trechos. Por isso se chama Revelação da Revelação. Então, com vocês, mais um trecho deste grandioso, sensacional livro. Daqui a pouquinho nós voltamos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean-Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 16, versículos 5 a 12. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos, ao passarem para outra banda, se esqueceram de prover-se de pães, de sorte que um único pão traziam consigo na barca. Disse-lhes Jesus: Olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ouvindo isso, os discípulos discorriam entre si: É porque não trouxemos pães. Jesus, percebendo-o, prosseguiu: Homens de pequena fé, por que discutis por não terdes pão? Não compreendeis ainda? Não entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Perdestes a memória? Quando partiu os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu os 7 para 4.000, quantos cestos enchestes? 7? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? Mas eu vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos então compreenderam que ele não lhes dissera que se guardassem do fermento dos pães, e sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Número 182. Os próprios discípulos vos explicam as palavras de Jesus, comunicando-vos a interpretação que eles lhes deram, em seguida a observação que o Mestre lhes fez. Também vós, novos discípulos de Jesus,
Preservai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, e do fermento de Herodes, isto é, preservai-vos de todas as inspirações do orgulho, preservai-vos de toda a submissão covarde ao poder, sempre que este tente exercer qualquer ação sobre as vossas consciências ou sobre os vossos atos morais. Sede humildes de coração, submissos aos vossos superiores, quaisquer que estes sejam. Dai a César o que é de César, mas não esqueçais nunca que é Deus quem faz os Césares e que só Ele tem direito sobre todos. Repetimos, preservai-vos de toda submissão covarde ao poder, sempre que este tente exercer qualquer ação sobre as vossas consciências ou sobre os vossos atos morais. Deveis resistir com respeito, mas também com firmeza, a qualquer oposição, venha de onde vier, visando impedir que executem a vontade de Deus os bons espíritos que se comunicam com os homens, para, mediante a nova revelação, concluir a obra do cristianismo do Cristo, regenerar a humanidade por meio da luz e da verdade, implantar pela prática recíproca da justiça, do amor e da caridade a fraternidade universal, dando assim cumprimento a estas palavras de Jesus. Tendes um único Senhor e sois todos irmãos. Sim, por maior que seja a oposição e venha de onde vier, deveis com respeito, mas com firmeza, defender o exercício do vosso livre-arbítrio, da vossa liberdade de consciência. A verdade tem que se difundir. Não deixeis que a sufoquem ao nascer. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Bom, estamos de volta depois dessa leitura. Quantas informações, né? Quanta riqueza. Poxa, de verdade, a gente precisa parar para ouvir diversas e diversas vezes essa leitura para nos enriquecer cada vez mais. Gente, olha, é uma revolução, literalmente é uma revolução o que está fazendo este livro. Por quê? Porque está trazendo uma visão totalmente ampla das lições de Jesus, das passagens evangélicas de Jesus. Impressionante, gente. Por isso eu convido a você, habitue-se a ler, a ouvir, ou a leitura. Se você buscar, procura encontrar esse livro, Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, o de Jean Baptiste Rustin. Esse foi o escritor do livro, entrevistando assim uma médium que foi a intercâmbio com os evangelistas no mundo espiritual, tá certo? Então eu convido você, procura ouvir quantas vezes for necessário. Olha, eu costumo ouvir pelo menos uma vez por dia, por volta de 1 hora, eu tiro para ouvir e aprender e assimilar tantas riquezas, como a gente tira dos nossos olhos o véu que fica ofuscando o nosso entendimento sobre a passagem de Jesus na Terra, né? O que Jesus quis dizer, o que ele quis exemplificar, ensinando ou mostrando aquela situação, não é? Então, olha, gente, está disponibilizado no nosso play.tens. Se você quiser, é só entrar lá, ou até mesmo no nosso aplicativo. O aplicativo é gratuito, muito simples de baixar. É só pesquisar por app.tens. App.tens. Pronto. Aí você vai baixar
e ali você pode ouvir esses 4 evangelhos, revelação da revelação, tá bom? Amanhã estaremos de volta com o programa Madrugada com Deus. Espero que esse domingo seja de muita paz em família. Que a paz de Deus, que a paz de Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.